Olá, eu sou o professor Alzir. Estamos resolvendo a questão 20 que caiu aí na prova do concurso da Secretaria Municipal de Educação, né, da Prefeitura do Rio de Janeiro, no ano de 2015, para professores dos anos finais do ensino fundamental, né, chamado professor 1, do sexto ao nono ano. Diz assim a questão 20. As funções bijetoras f e g são tais que f menos 1 de 2 é 5 e g de 5 igual a 3. Dessa forma, o valor f bola g menos 1 de 3 é igual a... Então, ele fala de funções bijetoras, né? É importante a gente estar aqui dizendo o seguinte: se eu tenho aqui um domínio, né, eu tenho aqui um contradomínio, existe aqui uma função, né, que leva, por exemplo, x, né, leva elemento x ao f de x, que é exatamente as imagens. Então, o que acontece? Para que a função seja bijetora, ela tem que ser injetora. Então, injetora, né, você tem elementos aqui, ó, né, se A, B, C, quer dizer, é evidente que aí eu posso estar pensando assim: se o A é diferente de B, no sentido que eu tenho dois elementos de domínios distintos, né, então o F de A tem que ser diferente do F de B. Quer dizer, para elementos distintos, né, as imagens são distintas, né, no sentido que ela injeta, é injetora, né. Agora, é evidente que se eu volto aqui, ó, né, como essa relação de AFA, BFB, então F de B leva a B, F de A leva a. A outra questão então isso aqui garante que ela é injetora. Vamos botar só assim, fazendo uma revisão, certo? E sobrejetora. Sobrejetora é que todos os elementos aqui, ó, um F de C, um F de D, quer dizer, na realidade, um E, um F, né, um M e um P, como eu queira, todos eles têm que ser imagens. Né, tem que ser imagem, quer dizer, injetora está definido, e aqui todos têm que ser imagem. Por quê? Porque na hora bom, aí isso é questão de ser sobrejetora. Então esse cara aqui vai ter um elemento aqui, né, que vai corresponder lá um elemento domínio, o D vai ter aqui, o M, o F de M, né, vai ter um M, sei lá, o F de o P vai ter um P. Então todos eles, quer dizer, então na realidade, para ser sobrejetora, na realidade o contradomínio, né, tem que ser exatamente igual ao conjunto imagem, quer dizer, o conjunto imagem é todo o contradomínio, né, caracteriza aí que a função ela é sobrejetora. E isso faz com que exista a função inversa, né? Função inversa, porque a função inversa, quando eu tenho aqui esse cara, eu domínio, esse contradomínio, na função inversa, esse carinha aqui, ó, contradomínio, na função inversa ele passa seu domínio, então tem que olhar voltando. Então se ela é injetora, quer dizer, se esse cara liga esse cara liga um cara diferente, então na volta, né, eu também tenho essa relação, né, aqui só tem uma imagem, quando aqui é do domínio, né, na função inversa aqui só tem uma imagem, e todos os elementos aqui vão ter imagem, porque vamos supor que ela não fosse sobrejetora, esse cara aqui não tivesse, não fosse imagem de ninguém, né, na ida aqui, ó, na saída. Na hora que eu voltasse, se ele não é imagem de ninguém, na hora que eu busco aqui, ó, ali agora no domínio, quando eu busco lá, eu não tenho do outro lado a imagem dele, quer dizer, no sentido que quando eu olho ele aqui no domínio, né, eu quero voltar, se ele está solto aqui, ele não tem ligação com ninguém, ele sendo no domínio ele não pode sobrar, não pode ter elementos sobrando. Estou falando isso na função inversa. Bom, então isso essa questão da função bijetora aqui é mais a gente está revivendo isso, mas ele diz assim, vamos para a questão, ele dá lá uma função f, né, ele dá uma função f, onde ele diz que essa função f,
o f menos 1 de 2. Então, na função f, na realidade, é como se ele estivesse voltando. O 2 está aqui, né? E o 5 está aqui. Porque na função f, o 5 leva ao 2, né? Como se fosse assim, ó, o f de 5 está levando a 2. Na função inversa, o f de 2 está levando ao 5. Então, se eu penso nisso aqui como a função f, o 5 leva a 2, na função inversa, ao contrário. O 2 leva a 5, tá? E vamos pensar aqui numa questão g, né? Ele diz assim, ó, a função g está aqui, ó. O 5 é função direta, o 5 vai ao 3. Então, na função g, o 5, não é função inversa, o 5 vai ao 3. Se fosse a função inversa, seria g menos 1 de 3 leva ao 5. Se fosse isso aqui, que não é o caso, né? G menos 1 de 3 leva ao 5, né? Será isso aqui, porque não interessa pra gente. Bom, aí você tem o que? Você tem assim, f bola g menos 1 de 3, que é igual a f aplicado em g menos 1 de 3. Quer dizer, quando você tem assim a composta f bola g menos 1 de 3, é o g menos 1 de 3 dentro da f. Então, g menos 1 de 3 dentro da f. Que é f, aí você vê, quem é g menos 1 de 3? Na realidade, a gente precisou assim, não tinha visto ali. Mas, ó, g menos 1 de 3 é 5, né? Isso aqui, a gente olhando aqui, na hora da explicação, a gente não viu essa passagem. Então, g menos 1 de 3, ó, eu vou precisar, se g de 5 é 3, a inversa, g menos 1 de 3 é 5. Então, isso aqui vale 5. Então, é f de 5. Ah, mas quem é f de 5? F de 5, olhando aqui, ó, porque ele deu a inversa. Ele deu f menos 1 de 2 é 5. Então, f de 5 vale 2. F de 5 é igual a 2. Então, na hora que a gente compõe, a gente encontra o resultado 2. E olhando aqui para as nossas respostas, nós temos a letra D. Então, a composição f bola g menos 1 de 3, com os dados que ele dá, vale 2. Então, gente, é isso. Fizemos aí a questão que caiu no concurso aí do magistério do município do Rio de Janeiro, não é isso? Em 2015. Questão 20. Certo? Um grande abraço aí a todos e até a próxima questão.